Bem-vindos a mais um episódio da Força do Leite. Eu vou falar para vocês hoje sobre o ponto de ensilagem de milho e de sorgo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou mesmo sabem. Tanto o milho quanto o sorgo devem ser ensilados quando o teor de matéria seca está entre 30% e 35%. Quando ele é colhido, processado e ensilado nessa faixa de umidade, você pega a forragem cortada, e picada, e o ideal, o desejável é não enxergar nenhum grão inteiro, ou sabugo inteiro, ou pedaços de sabugo, Esse é o material picado com boa qualidade. Vai garantir que esse material seja colocado dentro do silo e entre no trato digestivo do animal de uma maneira fácil para que o animal absorva ali os nutrientes necessários. Mas tem acontecido que mesmo em silagens feitas dentro dessa faixa de umidade, 30 a 35, com ensiladeiras cujas facas foram devidamente reguladas, afiadas, mesmo nesses casos tem acontecido a gente ver dentro do material final umas rodelas de sabugo com um grão em volta delas. E esses grãos invariavelmente estão duros. E provavelmente esses grãos, quando forem ingeridos pelo animal, muitos deles vão passar intacto pelo trato digestivo e sair nas fezes. Então, o amido que está dentro desse grão, e que deveria ser uma fonte de energia para o animal, não vai estar sendo aproveitado por causa da dureza do grão e porque o grão está inteiro. E por que isso acontece? Acontece porque mesmo dentro dessa faixa de 30% a 35% de matéria seca da lavoura, muitos e muitos, se não todos os híbridos de milho para silagem estão com a espiga, ou seja, com o grão e com o sabugo mais duros, mais difíceis de serem processados. E se você ou se o produtor usa uma ensiladeira comum, dessas simples, de uma, duas linhas tracionadas a trator, ele não vai conseguir processar a parte de grão e de sabugo de forma adequada. Então, ficando essas partes inteiras. Esse é o problema. Então, se está nessa situação, se você tem uma ensiladeira comum, tracionada a trator, procure fazer a silagem quando a lavoura estiver entre 30% e 33% apenas de matéria seca. Não arrisque avançar muito por causa desses problemas. E como fazer se eu quiser fazer a silagem com matéria seca mais alta, 34, 35, 36? Você pode fazer sim sua silagem com isso, mas você tem que ter cuidado para ter um acessório chamado cracker durante a colheita. Esse cracker é um conjunto de cilindros de aço pelo qual passa a forragem picada pela máquina e esses cilindros esmagam o grão e o sabugo, deixando eles bem expostos para serem processados dentro do rumen. Então, essa perda que eu falei que existe quando o grão passa inteiro, já não vai existir mais. E como eu consigo esse cracker? Hoje em dia já há ensiladeiras tracionadas a trator que tem o cracker como um acessório. Essas, então, podem ser usadas nas lavouras com mais de 33% matéria seca. Outra opção é usar as ensiladeiras automotrizes, que já tem o cracker dentro do sistema dela.
Inclusive, o cracker das automotrizes são mais eficientes e o produtor pode até se dar ao luxo de colher e ensilar a lavoura com 36, 37 até 38% de matéria seca. E o sorgo? Como é que eu resolvo o problema do sorgo para a colheita? O sorgo tem uma semente um grão muito pequeno, então o cracker não é muito eficiente quando se trabalha com sorgo. Quando o material picado passa entre os cilindros, eles não conseguem esmagar a semente muito bem, porque a semente é muito pequena, já é muito pequena. Então não traz muito efeito. Então, resumindo, vai ensilar o milho só ensiladeira comum? Ensile entre 30% e 33% de matéria seca. Você tem uma ensiladeira com crack ou vai usar uma automotriz? Utilize, você pode fazer isso se a sua lavoura estiver com mais de 33% de matéria seca. Quanto ao sorgo, independente da ensiladeira que você use, com ou sem cracker, procure ensilar com a matéria seca entre 30 e 33. Guarde essa dica.